Se liga só nessa pergunta aqui do Vitor. Faz um vídeo sobre tipo de fibra muscular A, B e C e sua relação com hipertrofia. Sensacional aqui, simples e objetivo. E se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. Caiu de paraquedas aqui agora? Se liga! Terça, quarta, quinta e sexta, às 6h30, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. E os temas escolhidos por vocês. Então, se você está chegando aqui agora, tem alguma dúvida que eu ainda não abordei aqui nos vídeos, joga aqui nos comentários que em breve o seu tema será vídeo aqui no canal. E aí vamos aprender quais os tipos de fibras musculares, qual o impacto da genética, como que você consegue moldar a proporção entre elas. Basicamente, temos de fato três fibras musculares. A gente tem as fibras do tipo 1, que são as fibras que a gente chama de oxidativas, que usam o oxigênio para ter a fonte de energia. Elas têm uma maior reserva de mitocôndrias, que é uma organelazinha que consegue fazer o processo de combustão e gerar uma maior quantidade de energia. Então, são fibras de endurance, são fibras que têm uma capacidade de fazer um movimento por mais tempo. Consequentemente, elas têm uma menor potência, uma menor força de deslocamento. Essas fibras vão ser características dos corredores de maratona. Então pensa no perfil físico de um corredor de maratona. E a gente tem uma segunda classe de fibras, que são as fibras de maior potência, de maior contração muscular. Só que para essas fibras que têm uma maior potência, a gente tem uma menor resistência. Entenda a resistência como exercício de endurance, não existe resistência como exercício resistido, tá? E essa fibra do tipo 2, ela é subdividida em fibras do tipo 2B, que são as oxidativas glicolíticas, elas ainda utilizam o oxigênio para ter o deslocamento, então seria aquele corredor de 800, de 1.600 metros. E a gente tem um terceiro, que é a fibra do tipo 2A, que é uma fibra que não utiliza o oxigênio como fonte de quebra da molécula de energia, e a gente chama de fibras anaeróbicas, porque não utilizam o oxigênio para ter essa contração. E o tipo da fibra, a característica, ela fica um pouco mais branca, não é uma fibra muscular tão vermelha, tão cheia de mitocôndrias, como a fibra do tipo 1. E aí pense basicamente no corredor dos 100 metros rasos. Veja um perfil, nítido, diferente em relação a volume, hipertrofia e endurance, resistência. Eu sempre falo que o diagnóstico, intervenções na medicina, como se fosse um quebra-cabeça. Quanto mais peças do quebra-cabeça a gente tiver, melhor fica a visão e mais assertivo é o processo. Então, por exemplo, se a gente tem um paciente que é um atleta de endurance, que tem uma queixa de dor em panturrilha, eu sei que aquela fibra muscular que ele utiliza é uma fibra de contração lenta e de resistência ao endurance. A gente tem na nossa panturrilha uma coisa que a gente chama de tríceps sural. É um conjunto de 3 músculos. E basicamente o gastrocnêmio e o sóleo são os grandes produtores de contração, de energia para executar o movimento. O paciente de endurance que tem a queixa, a gente vai pensar basicamente no sóleo. Por quê? Ele é o músculo que, naturalmente, de um contexto genético, tem uma maior concentração de fibras do tipo 1. E quando eu penso em paciente, por exemplo, de 100 metros rasos, que tem a mesma queixa de dor em panturrilha, eu já vou pensar no gastrocnêmio, porque é um músculo que, fisiologicamente, tem uma maior concentração de fibras do tipo 2. O paciente de 100 metros rasos, ele está executando o mesmo movimento, só que com potência, aceleração e tempo total diferente do paciente da maratona, do paciente do endurance. E aí a lógica, questão biomecânica, a gente vai avaliar a causa e, consequentemente, esse tratamento, do processo de reabilitação de maneira diferente. A gente tem de uma maneira geral, uma maneira global, uma proporção muito semelhante entre essas fibras. Existem alguns músculos, como eu citei, o sóleo e o gastrocnêmio, que tem uma predominância dessas fibras, mas em um contexto global é mais ou menos de 52% a 48% que vai variando de um para outro. Isso em um paciente, população geral. Mas se você estimula uma fibra mais do que a outra, essa predominância ela vai aumentar de um contexto global. Então você pode chegar a uma proporção de 80% a 20%, de 90% a 10%, a depender do seu estímulo. Se você quer resistência ao endurance,
você vai estimular a fibra do tipo 1. Se você quer volume, hipertrofia, ganho de força, você vai estimular essas fibras do tipo 2. Eu gosto sempre de deixar um contexto mais palpável. Então, basicamente, essas três fibras, essas três fontes, a gente tem três formas de adquirir energia no nosso corpo, que são as moedas. Imagina aqui, cada vez que você faz um movimento, seja ele nos 100 metros ou na maratona, você faz uma passada. É como se você entregasse uma moeda. Você tem três formas de armazenar essa moeda. A gente tem a moeda da mão, que é a via da fosfocreatina, que vai ser basicamente essas fibras do tipo 2A. A gente tem as moedas do nosso bolso, que vão ser estimuladas basicamente por essas fibras do tipo 2B, que vão ser responsáveis inclusive pelo acúmulo do lactato. Tem vídeo aqui que eu abordo mais sobre esse contexto. A gente não produz especificamente um ácido lático, a gente produz o lactato como uma forma de fazer um tamponamento. Então, aquele ardidinho, aquele déficit de oxigênio que acontece no músculo, o lactato ele não é o vilão, ele é a parte boa da história. Então, aproveita e bora maratonar o canal. E a gente tem o terceiro ponto, que é a grande fonte de energia, que são as vias da mochila, que é aquela capacidade total de você quebrar aquela molécula da glicose. Então, para a gente resumir aqui esse entendimento do vídeo. Se você quer volume e hipertrofia, você vai estimular esses dois tipos de fibras musculares. Lembrando que você não vai esquecer disso aqui, porque estímulos variados igual a benefícios variados. A gente tem uma predominância, não é uma exclusividade desse tipo de fibra. E, obviamente, o propósito, o contexto de fazer exercício, não só pensando na gavetinha de performance, mas também lembrando da gavetinha de promoção de saúde. Então, aumentar a performance e reduzir chances de lesão é estimular por um completo as suas vias, as suas fontes de energia. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixa o seu like. Tem alguma dúvida, comentário, sugestão sobre esse ou novos temas? Joga aqui nos comentários, vamos ter esse bate-papo que fica bem interessante. Não esquece de fazer a inscrição no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Você é uma pessoa mais curiosa, tem interesse em aprender um pouco mais? Aqui no Guia da Comunidade, toda quinta-feira, às 8 horas, a gente tem um encontro, tem um bate-papo, né, sobre esses detalhes que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu vou deixar o link do artigo aqui na descrição e vamos pro próximo.